A doce e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Giovanni Eiras, da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo, ali no Paissandu. Vocês são mais do que bem-vindos. Temos os cultos às 9 horas da manhã, a Escola Dominical às 9 horas e 10 horas o culto. E às 18 horas. E também nas quintas-feiras, às 19h30, o nosso pastor principal é o pastor Edson Sargent, que é uma bênção de Deus. E sejam mais do que bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A casa do nosso Pai e a casa do Pai, a liberdade. Em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando por essa terça-feira, agradecendo por mais um dia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Pai. Abençoa, Senhor, nossas vidas, Senhor. Abençoa todos os nossos irmãos, amigos. Que o Senhor possa derramar sobre cada um de nós as bênçãos, Senhor, o conhecimento, a sabedoria que provém da Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, fortalece a nossa fé, fortalece nossos joelhos, Senhor, e traga sobre nós, Senhor, o Teu amor e a Tua compaixão, porque são as Tuas doces misericórdias que nos renovam a cada manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos hoje estar lendo o livro de Romanos, Novo Testamento. Romanos, capítulo 8, versículo do 26 ao 30. Fala sobre a intercessão do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele interceda pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que antemão conheceu, também o predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também os chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Palavra profética, palavra da vida, porque a palavra de Deus diz claramente que a palavra é viva e eficaz. A palavra de Jesus é espírito e verdade. Que possamos entender a palavra em espírito e verdade, conforme diz a palavra do Senhor. Amém? A intercessão do Espírito. Também o Espírito semelhantemente nos assiste às nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Essa parte diz sobre a nossa fraqueza, a necessidade. Tem uma parte que eu sempre repito, o apóstolo Paulo falava, Deus falava para o apóstolo Paulo, que é que quando estamos fracos é que estamos fortes, porque é na nossa fraqueza Deus nos fortalece. E é uma pura verdade. Toda vez que nós não sabemos orar, quando nós pedimos a Deus para interceder, para o Espírito Santo, ele intercede, nos fortalecendo na verdade, no lado espiritual, para que possamos ter uma ligação direta com o Pai Celeste. E é necessário nessas horas a gente estar orando em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e que nos adora em espírito e verdade. Então, esse texto nos ensina a se fortalecer na vida espiritual. Nós temos corpo, alma e espírito, sempre comento. O corpo é o nosso corpo físico, que tem um alimento. Tem a alma, que é o nosso intelecto. Mas temos o corpo espiritual. E é esse corpo espiritual
que tem a ligação direta nas orações. É ela que nos liga a Deus, porque Deus é Espírito, Jesus é Espírito, o próprio Espírito Santo. Então, é por isso que ele intercede nas nossas orações, nos ajudando. Por isso que a necessidade da humildade, da mansidão, é que nos traz a verdadeira ligação em verdade com o Senhor, né? E não apenas nossos pensamentos naturais. Jesus nos ajuda muito. Ajuda, na verdade, em quase tudo, né? Praticamente, né? Jesus é tudo. Jesus é tudo. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa parte é muito bonita, é uma parte profética. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que coisa linda. Nós temos o mundo e temos a Deus. Nós temos a incredulidade e temos a fé. E quando estamos na fé no Filho do Deus Altíssimo, estamos interligados com o Pai, ligados diretamente com o Pai através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. E ele diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então a busca por amar a Deus é a coisa mais preciosa da raça humana, da existência, da nossa existência, porque Deus é que nos criou. Ele que é o nosso Pai. Por isso, todas as coisas cooperam para que amam a Deus, segundo o seu propósito, né? Ama a Deus, os mandamentos dizem, Jesus, amará teu Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o teu entendimento, e amará teu próximo como a ti mesmo. E onde está o amor a Deus? Deus disse, aqueles que amam aqueles que obedecem meus mandamentos, é aquele que nos ama. Por isso a necessidade do entendimento bíblico, da necessidade e carência do Espírito Santo intercedendo por nós no entendimento, para que possamos não pensar com a mente humana, com opiniões apenas, mas sim com a mente do Senhor Jesus Cristo, como Jesus pensa, como Deus pensa. E tudo está dito na nova aliança, tudo está dito na Bíblia, na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é avivada, ela está muito anos-luz na frente. Quando você vê pessoas falando que a Bíblia tem que ser reescrita, mudada, isso aí é conversa, infelizmente, maligna, coisa das trevas, porque a palavra do Senhor é viva. Se Deus é imutável, e ele zela pela sua palavra, e vou acrescentar mais uma palavra do Novo Testamento que diz que passará os céus e a terra, as minhas palavras não passarão. Por que os homens inquietos falam sobre mudar, atualizar a Bíblia? E a gente tem que se adaptar à palavra do Senhor. Por isso que ele diz, nesse texto, ele diz assim, é aquele que sonda os corações, é aquele que é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, e que intercede pelos santos. Segundo a vontade de Deus. Deus ama, nos ajuda, nos intercede, enviou seu Filho morrer por mim, por você e por todos, mas que a vontade dele prevaleça em nossas vidas, porque a palavra já garante, a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável. Essas palavras não vêm da minha mente, vêm do que o Espírito, na Bíblia, o Espírito Santo escreveu, porque elas são vivas,
porque elas são eficazes, porque ela é a palavra de santidade. Então, sempre eu falo para as pessoas, e eu falo para mim mesmo, que quando estamos fracos é que estamos fortes, porque é na fraqueza que Jesus, Deus, nos fortalece. Eu vou deixar para vocês a mensagem para que possamos meditar na palavra do Senhor, se alimentar da palavra do Senhor, para aí sim saber discernir entre o bem e o mal. Porque se a gente não se fortalecer na palavra, a gente vai se informar na mente humana. E você sabe que, infelizmente, existe muito incrédulos, existem muitas pessoas que não creem em Jesus Cristo, que negam a fé em Jesus Cristo. Por isso, Jesus ama a todos. Jesus está dando a oportunidade a todos. Deus envia missionários para ir para a África cuidar de crianças. Jesus envia pastores que intercedem por vidas. Intercedeu pela minha vida, meus pastores, que são bênçãos, meu pastor atual, que pagou preço, subiu o monte, que dá comida para mendigo. Então, Deus enviou seus missionários, seus evangelistas, seus diáconos, tudo focado na igreja. E quando você ouve que a igreja não precisa daí da igreja porque Deus já conhece a gente, que amamos a Deus, isso não é verdade. Todos nós somos carentes. Vou falar o que a palavra de Deus diz. Estiverem 2 ou 3 em meu nome, eu estarei convosco. Que os irmãos vivam em comunhão, na congregação. Aonde está a congregação? Dentro da igreja. Dentro das reuniões. Porque aí sim o Espírito Santo e a presença de Jesus é manifestada de uma forma maior de ensinamento e de discernimento. Então, deixo para nós hoje a fé, as bem-aventuranças do nosso Deus, que diz, termina aqui dizendo, e aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e justificou a esses que também glorificou. Somos justificados não pelos nossos méritos, somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, que morreu por nós, foi humilhado, perseguido e até hoje é perseguido. Somos justificados não porque temos mérito, somos melhores, pensamos melhor. Não, somos justificados porque o sangue do Cordeiro nos abriu os olhos. Porque o sangue do Cordeiro tirou o meu pecado, que nos perdoa. Pelo sangue do Cordeiro, falamos sobre o Evangelho. Somos justificados pela mensagem, porque Deus foi lá e tomou aquela cruz, carregou e nos salvou. É simples e objetivo. Não, Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de luz, de paz. E o reino de Deus está em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Creia em Deus, creia no meu Pai, disse Jesus. Na minha casa há muitas moradas. Se não tivesse, não teria vos dito. Há um reino esperando por você. Mas basta crer, confiar e entregar o teu caminho ao Senhor. Terminando, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque a ele só ele, só o Deus vivo, a ele a honra, a glória e o louvor. A gente passa por essa terra, muitos missionários já foram, já passaram, muitos líderes cristãos passaram, e eu também vou passar. Mas a mensagem não vai passar. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. Que Deus abençoe vocês,
Que o Senhor Jesus fortaleça e que essa terça-feira seja de muita alegria, de fé e de confiança, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Fiquem na paz do Senhor, compartilhe aí do vídeo, se inscreve aí no canal, se possível, e que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Deus é fiel, é justo, só Ele é digno. Só Ele é digno. Deus abençoe.